milionário zomba. Até que mendigo negro faminto liga a Ferrari e o deixa em choque. A festa estava a todo vapor. O salão luxuoso reluzia, repleto de convidados bem vestidos, gargalhadas ecoando, taças de cristal tilintando. No centro, Lucas Vasconcelos exibia sua nova Ferrari como se fosse uma obra de arte. Linhas esculpidas, vermelho brilhante, reluzente sob as luzes da gala. Ele era o rei do momento, cercado por admiradores e bajuladores. E, de repente, lá estava ele, Miguel Ferreira, um mendigo observando com olhos brilhantes, falta de comida e vida nos ombros. O contraste era gritante. "Olhem ali!" alguém gritou, apontando para Miguel. Os risos começaram. "Acho que ele nunca viu um carro tão bonito." Lucas, com seu sorriso arrogante, decidiu transformar a situação em espetáculo. "Ei, mendigo, que tal dar partida nesse carro? Ou você não sabe como?" A plateia riu, ansiosa por mais ridículo. A tensão no ar crescia, misturando curiosidade e pena. O clima estava eletrizante. Miguel, com calma, se aproximou. O silêncio o cercava como uma névoa. Ele não se abalava com as zombarias. Apenas olhou para Lucas com uma expressão imperturbável. Lembrou-se dos dias gloriosos. Engenheiro genial, apaixonado por motores e velocidade. Com um leve movimento, ele abriu a porta do carro. O choque na multidão era palpável. "Se você permitir, eu posso tentar", disse Miguel, o olhar decidido. A plateia trocou murmúrios. O arrogante Lucas, confiante em sua posição, só sorriu. "Vai lá, mostre que você não sabe nada sobre isso." Miguel, sem hesitar, girou a chave. O ronco do motor ecoou, poderoso e vibrante. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele ligou a Ferrari como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. O estalo do motor preenchia o espaço, refletindo a tensão emocional. Lucas congelou. O choque se espalhou pela plateia. As expressões de espanto e incredulidade eram palpáveis. Antes que a multidão pudesse digerir a cena, Miguel, com uma calma impressionante, disse: "Não quero o carro. Queria apenas mostrar que o conhecimento é mais valioso do que a riqueza." O público ficou em choque. Como assim? Ele não queria a Ferrari? Lucas, agora com um nó na garganta, sentiu o peso de suas palavras. A vaidade e a arrogância que antes dominavam a sala começavam a desmoronar. O restante da festa se desenrolava de forma estranha. Risos eram substituídos por murmúrios em tom de reprovação. A festa, que prometia ser uma celebração de opulência, tornava-se um teatro de revelações desconfortáveis. Lucas sentiu-se isolado, como uma ilha em meio a um mar de sorrisos hesitantes. A noite acabou, mas a sombra do que aconteceu continuava a persegui-lo. Ele decidiu, então, fazer algo diferente. Um leilão beneficente para crianças com câncer, incluindo um garoto que precisava de tratamento. Mas agora, Lucas sabia que enfrentaria a resistência de investidores. Sua imagem estava em jogo. O dilema entre status e humanidade o atormentava. E como se o destino quisesse mais drama, Lucas descobriu que o responsável pela falência de Miguel era um antigo colega seu. O choque foi devastador. A transformação que ele buscava seria suficiente para apagar as manchas de sua história? Lucas estava em um caminho incerto. Poderia sua busca por redenção confrontar o peso do passado? A tensão pairava no ar.
E a resposta estava distante, em algum lugar nebuloso de seu futuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relata. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite estava longe de acabar, mas a atmosfera tinha mudado. As risadas se tornaram sussurros e sussurros, murmúrios incomodados. Lucas andava de um lado para o outro, sua mente um turbilhão. Ele sentia a pressão dos olhares, mas o que mais o atormentava era a incerteza. O que fazer agora? Como o orgulho antes pulsante se desfez em insegurança. No meio desse turbilhão, um som agudo ressoou, cortando o ar. Era um grito estridente e desesperado. Todos se viraram. No canto do salão, uma mulher desabou, o rosto pálido, o corpo trêmulo. Era a mãe do garoto que Lucas havia prometido ajudar com o leilão. Seu choro agudo era um chamado para a realidade crua, e a sala inteira ficou em choque. Ele não acordou. O médico disse que precisa da cirurgia imediatamente. Sua voz era uma mistura de desespero e esperança. Lucas parou como se tivesse levado um tapa na cara. Ele não havia pensado que a pena dele por um tempo na companhia dos ricos e poderosos poderia ser uma distração do que realmente importava. No fundo, a pressão para manter a imagem era como uma prisão. Miguel, que observava em silêncio, se aproximou da mulher. Ele sabia que não tinha nada a perder. Desculpe, mas posso ajudar. Com o que você precisar. Um silêncio se instalou novamente, agora carregado de dúvida. O mendigo sabia que o mundo não o via como capaz, mas ele viu a intensidade nos olhos dela e não podia ficar parado. Como você pode ajudar? A mulher hesitou, um fio de esperança brilhando em seu olhar dolorido. Aqui estava um homem em situação crítica, mas ao mesmo tempo tinha uma chama dentro dele. Dinheiro ou contatos, posso fazer alguma coisa? Miguel respondeu, a voz firme, como um homem que em algum lugar havia possuído muito mais do que aparência. As críticas começaram a se acumular. Olhares de reprovação e descrença. Como um mendigo poderia oferecer alguma coisa? Mas Miguel tinha um trunfo. Além da mente brilhante, ele compreendia a tecnologia e as empresas envolvidas com pesquisas médicas. Lucas observava em estado de choque. O que estava acontecendo? Não entendia como a humildade de Miguel iluminava a sala. Para ele, o rei do lugar, agora se sentia como uma sombra. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. No meio do empurra-empurra, sua ex-noiva, Carolina, entrou correndo pelo salão. Carlos, o que você faz aqui? Lucas quase gritou, sua voz embargada, mas ao olhar para a expressão dela, viu mais do que raiva. Via a preocupação desenhada em seu rosto. Carlos, é sobre o garoto. Ele é meu filho. As palavras cortaram como uma faca. O silêncio se transformou em um clamor de murmúrios. O quê? A revelação havia caído como uma bomba. Lucas e Carolina trocaram olhares. Então, o mundo à sua volta se desfez em um colapso de segredos e revelações. Miguel, agora preso entre mais confusões, encarou Lucas. Você sabia? As palavras estavam carregadas de peso. O que isso significava? O que tinha acontecido entre eles? A sala estava em choque, cada um tentando juntar as peças. Os olhares mudaram de Miguel
para Lucas, de Lucas para Carolina. A história que parecia simples se tornava um labirinto. O espetáculo, que era uma simples festa, agora se transformava em uma luta pela verdade e pela redenção. Lucas sentia suas pernas fraquejarem. O que ele faria agora? Sua vida havia virado um quebra-cabeça e ele mal tinha as peças. Era sua chance de transformar seu erro em algo que fizesse sentido. Mas poderia. Ele não sabia. E a noite, até então brilhante, se tornava uma noite sombria. Os rostos ao redor estavam sem expressão, e tudo parecia suspenso, como um momento que decidia o futuro. As chamas já estavam acesas, mas o fogo estava longe de ser controlado. E agora, o que os aguardava naquele caminho imprevisto? A incerteza pairava no ar, assim como a verdadeira essência das escolhas. A sala estava em um silêncio constrangedor, a revelação de Carolina ainda ecoando nas mentes de todos. Lucas estava paralisado, confuso. O que ele faria agora? O olhar de Miguel estava fixo nele, desafiador, como se estivesse esperando uma resposta. A pressão aumentava, e as expressões ao redor eram uma mistura de descrença e curiosidade. Meu filho, você mentiu para mim. Carolina continuou, seu tom entre raiva e desespero. Você sabia que o garoto precisava de ajuda e não fez nada. Lucas não sabia o que responder. Ele olhava para Carolina, as emoções se agitando dentro dele, como um... Lucas sentiu a necessidade de se defender, mas as palavras não saíam. Ele pensou em tudo que havia construído com o dinheiro, com a riqueza que agora parecia tão vazia. Foi então que uma estrondosa explosão soou do lado de fora. O chão vibrou sob os pés de todos. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, e a luz ofuscante dos faróis de um carro preenchia o ambiente. O público virou-se, e o que viu paralisou o coração de cada um ali. Um carro, uma SUV preta, arde em chamas. O calor se fazia sentir na pele e o cheiro de queimado preenchia o ar. É um ataque, alguém gritou. As pessoas começaram a correr em todas as direções. O pânico se espalhando como uma praga. Lucas, Carolina gritou, puxando pelo braço. Temos que sair daqui. Mas ele estava em choque, seus olhos fixos no fogo. Ele não conseguiu raciocinar. A visão do carro em chamas era uma metáfora do que acontecia em sua vida. Tudo em chamas, tudo desmoronando. Miguel, no entanto, pareceu entrar em ação. Ele se aproximou do incêndio. Seus olhos estavam ardendo com determinação. Alguém precisa verificar se há pessoas dentro! Ele gritou, o caos em torno dele servindo como um impulso para tomar uma atitude. Lucas viu a coragem em Miguel, a mesma que antes o deixara pasmo. Ele estava prestes a seguir, mas um grito de uma mulher do fundo da sala congelou seu sangue. Ele está ali, o motorista! A voz era estridente, apavorada. Lucas olhou e viu uma silhueta se contorcendo, dentro do carro em chamas. O coração dele disparou. O que ele faria? Pensou em saltar, mas a adrenalina estava em sua cabeça. A mistura de medo e necessidade de redenção borbulhava. Eu vou ajudar! Gritou Miguel. E antes que alguém pudesse detê-lo, ele se lançou em direção ao carro. Lucas ficou parado, a cena se desenrolando diante de seus olhos. A figura de Miguel, contrastando com o fogo, era uma revelação de coragem e sacrifício. Mas, quando Miguel chegou à janela quebrada do carro, algo estourou mais uma vez. Uma explosão maior teve lugar,
e o tempo parecia parar. O vidro voou em todas as direções, a fumaça tomou conta do lugar e Lucas ficou paralisado, um nó na garganta, sem saber se Miguel conseguiria sair. Foi quando, em meio ao caos, viu o rosto do motorista. Era um rosto que ele conhecia. Para seu horror, era Marco, um amigo de infância. O mesmo Marco que o havia traído, que tinha sido um pilar em sua vida e, ao mesmo tempo, sua queda. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele está bem? Lucas sussurrou para si mesmo, um turbilhão de revelações e sentimentos conflitantes. A sala estava repleta de gritos e o calor queimava sua pele. Mas o choque dentro dele era pior que qualquer fogo. Miguel estava lá, arriscando a vida para salvar Marco. E Lucas, ele estava paralisado. Então Miguel gritou mais uma vez: "Segure firme, eu vou tirar você daqui." E Lucas sentiu seu mundo desabar. O que ele faria se os sentimentos de vingança e compaixão se chocassem? O que ele realmente sabia sobre amizade e lealdade? O que aquela noite significava para ele quando tudo em sua vida estava pegando fogo? E as perguntas não paravam. A verdadeira batalha estava apenas começando e Lucas estava prestes a se ver forçado a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Miguel continuava a lutar contra o calor e a fumaça, suas mãos protegendo o rosto enquanto gritava para Marco. O carro estava em chamas, mas a chama de coragem dentro dele queimava intensamente. Ele se inclinou, tentando abrir a porta, mas ela estava travada. O tempo parecia parar. Cada segundo carregava o peso de um mundo em colapso. "Segure firme, Marco!" Miguel berrou, a adrenalina pulsando em suas veias. E então, num instante que pareceu eterno, houve uma nova explosão. As chamas saltaram como serpentes, lançando fogo e fumaça por todo o salão. O calor era abrasador, a multidão gritando e correndo em pânico. Lucas estava hipnotizado, parado, sem saber se corria para ajudar ou se fugia. O choque em seu coração era real e palpável. Ele olhou para Carolina, seus olhos arregalados, o desespero em seu rosto. Mas antes que pudesse pensar, uma sombra cruzou sua visão. Uma figura familiar estava se aproximando, movendo-se contra a multidão em pânico. Era Rosa, uma antiga colega de Lucas. Ele a reconheceu instantaneamente e teve um calafrio. Mas não tinha a ver apenas com o passado. Havia algo inquietante em seu olhar. "Lucas, você precisa saber!" Rosa gritou, seus olhos transbordando pânico. "É sobre Marco! Ele não é quem você pensa que é!" As palavras dela ressoaram como um trovão na cabeça de Lucas. O que ela queria dizer? Ele olhou novamente para Miguel, que lutava bravamente para abrir a porta do carro, e para Marco, que estava preso ali dentro, angustiado. "Rosa, o que você está dizendo?" Lucas questionou, sua voz desesperada. A multidão se movia ao redor, mas ele só podia focar nela. O calor do fogo começava a ser insuportável, mas a curiosidade e o medo o prendiam. Marco tinha um plano, Lucas. Ele fez algo terrível. Tudo isso é parte de um jogo, um golpe. Rosa gritava, segurando o braço de Lucas, seus olhos arregalados pela intensidade da revelação. "Ele te usou! Ele usou a sua confiança!" Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ele olhou para o carro em chamas, para o homem que estava prestes a arriscar sua vida por uma mentira construída com base na confiança e na traição. O nó na garganta começou a se apertar. "Não pode ser verdade!"
Lucas gritou, a dúvida se formando em seu coração. Marco é meu amigo. Era, ele não é mais. O plano dele era tudo isso, usá-lo para desviar a atenção. O empréstimo que você tomou era um golpe de Marco. As palavras de Rosa soaram como uma bomba, cada sílaba atingindo o cerne de Lucas. O que se passava ali era um verdadeiro pesadelo. Miguel continuava tentando abrir a porta, seus esforços desesperados ecoando em meio ao caos. Lucas, precisamos salvá-lo. Miguel gritou, ainda focado no resgate. A cena era uma mistura aterradora de heroísmo e traição. Mas Lucas se sentiu dividido. Marco, o homem por quem ele havia enfrentado tantas coisas, poderia ser um traidor na pior das circunstâncias. E se eu o salvar e for verdade? E se eu arriscar a vida de todos por causa de uma mentira? O pensamento tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo. Um grito cortou o ar novamente. Ele está desmaiando! Miguel, você não pode esperar mais! Era a voz de Carolina, seu desespero agora transbordando. Lucas não tinha mais tempo, ele precisava decidir. Enquanto Miguel se preparava para quebrar a janela, Lucas olhou para a Rosa. Por que você não me contou antes? Eu estava tentando encontrar provas para te avisar, mas não consegui, eu só soube agora. Rosa parecia completamente ao desespero. E foi nesse momento que tudo se juntou. Um lampejo de entendimento cruzou sua mente. O que aconteceria se Marco fosse um traidor e as pessoas ao seu redor sempre soubessem? As luzes do salão estavam refletindo as chamas, e a fumaça agora e a urgência preenchia o ar. A multidão estava em frenesi, mas para Lucas não havia mais gritos, somente um chacoalhar de verdades dolorosas. As chamas começaram a tocar mais alto, e em breve tudo poderia desmoronar. Ele respirou fundo. Se Marco é um traidor, então não posso deixá-lo morrer. Miguel! Ele gritou. Vamos! E no instante em que ele se movia em direção ao carro, o assento do motorista se iluminou. Uma caixa misteriosa, visivelmente valiosa, surgiu entre as chamas. Lucas viu e seu coração disparou. O que havia ali dentro? Era um brilho de ouro e promessas de segredos e transações ilícitas. O carro, as chamas, tudo isso era só um pretexto? O que mais Marco estava escondendo? E a verdadeira gravidade da situação se instalou. Você precisa sair daí, Marco. Miguel gritava, mas a dúvida estava se solidificando na mente de todos. O que importava mais, a lealdade ou a verdade? E angústia tomou conta à medida que o caos continuava ao redor. Porque a verdadeira batalha ainda estava apenas começando. Um labirinto de traições e revelações ardentes, e a noite estava longe de acabar. Miguel continuava a lutar contra o calor e a fumaça, suas mãos protegendo o rosto enquanto gritava para Marco. O carro estava em chamas, mas a chama de coragem dentro dele queimava intensamente. Ele se inclinou, tentando abrir a porta, mas ela estava travada. O tempo parecia parar, cada segundo carregando o peso de um mundo em colapso. Segure firme, Marco! Miguel berrou, a adrenalina pulsando em suas veias. E então, num instante que parecia eterno, houve uma nova explosão. As chamas saltaram como serpentes, lançando fogo e fumaça por... O calor era abrasador, a multidão gritando e correndo em pânico. Lucas estava hipnotizado, parado, sem saber se corria para ajudar ou se fugia. O choque em seu coração era real e palpável. Ele olhou para Carolina, seus olhos arregalados, o desespero em seu rosto.
Mas antes que pudesse pensar, uma sombra cruzou sua visão. Uma figura familiar estava se aproximando, movendo-se contra a multidão em pânico. Era Rosa, uma antiga colega de Lucas. Ele a reconheceu instantaneamente e teve um calafrio. Mas não tinha a ver apenas com o passado. Havia algo inquietante em seu olhar. "Lucas, você precisa saber!" Rosa gritou, seus olhos transbordando pânico. "É sempre Marco. Ele não é quem você pensa que é." As palavras dela ressoaram como um trovão na cabeça de Lucas. O que ela queria dizer? Ele olhou novamente para Miguel, que lutava bravamente para abrir a porta do carro, e para Marco, que estava preso ali dentro, angustiado. "Rosa, o que você está dizendo?" Lucas questionou, sua voz desesperada. A multidão se movia ao redor, mas ele só podia focar nela. O calor do fogo começava a ser insuportável, mas a curiosidade e o medo o prendiam. Marco tinha um plano, Lucas. Ele fez algo terrível. Tudo isso é parte de um jogo, um golpe. Rosa gritava, segurando o braço de Lucas, seus olhos arregalados pela intensidade da revelação. "Ele te usou! Ele usou a sua confiança!" Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ele olhou para o carro em chamas, para o homem que estava prestes a arriscar sua vida por uma mentira construída com base na confiança e na traição. O nó na garganta começou a se apertar. "Não pode ser verdade!" Lucas gritou, a dúvida se formando em seu coração. "Marco é meu amigo." Era! Ele não é mais. O plano dele era tudo isso. Usá-lo para desviar a atenção. O empréstimo que você tomou era um golpe de Marco. As palavras de Rosa soaram como uma bomba, cada sílaba atingindo o cerne de Lucas. O que se passava ali era um verdadeiro pesadelo. Miguel continuava tentando abrir a porta, seus esforços desesperados ecoando em meio ao caos. "Lucas, precisamos salvá-lo!" Miguel gritou, ainda focado no resgate. A cena era uma mistura aterradora de heroísmo e traição. Mas Lucas se sentiu dividido. Marco, o homem por quem ele havia enfrentado tantas coisas, poderia ser um traidor na pior das circunstâncias. E se eu o salvar e for verdade? E se eu arriscar a vida de todos por causa de uma mentira? O pensamento tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. Um grito cortou o ar novamente. "Ele está desmaiando! Miguel, você não pode esperar mais!" Era a voz de Carolina, seu desespero agora transbordando. Lucas não tinha mais tempo. Ele precisava decidir. Enquanto Miguel se preparava para quebrar a janela, Lucas olhou para Rosa. "Por que você não me contou antes?" "Eu estava tentando encontrar provas para te avisar. Mas não consegui. Eu só soube agora." Rosa parecia completamente ao desespero. E foi nesse momento que tudo se juntou. Um lampejo de entendimento cruzou sua mente. O que aconteceria se Marco fosse um traidor e as pessoas ao seu redor sempre soubessem? As luzes do salão estavam refletindo as chamas e a fumaça agora. E a urgência preenchia o ar. A multidão estava em frenesi, mas para Lucas não havia mais gritos, somente um chacoalhar de verdades dolorosas. As chamas começaram a tocar mais alto e, em breve, tudo poderia desmoronar. Ele respirou fundo. "Se Marco é um traidor, então não posso deixá-lo morrer. Miguel!" Ele gritou. "Vamos!" E no instante em que ele se movia em direção ao carro, o assento do motorista se iluminou. Uma caixa misteriosa, visivelmente valiosa, surgiu entre as chamas.
Lucas viu e seu coração disparou. O que havia ali dentro? Era um brilho de ouro e promessas de segredos e transações ilícitas. O carro, as chamas, tudo isso era só um pretexto? O que mais Marco estava escondendo? E a verdadeira gravidade da situação se instalou. Você precisa sair daí, Marco. Miguel gritava, mas a dúvida estava se solidificando na mente de todos. O que importava mais, a lealdade ou a verdade? E angústia tomou conta, à medida que o caos continuava ao redor, porque a verdadeira batalha ainda estava apenas começando. Um labirinto de traições e revelações ardentes, e a noite estava longe de acabar. Mas antes que Lucas pudesse avançar, uma nova figura apareceu nas sombras do salão. Era um homem alto, de porte imponente, com um poder que exigia atenção. Ele se aproximou lentamente, e o brilho de uma arma em sua mão fez o coração de todos pararem. Chega! Ninguém se move! Sua voz era firme e cortante, e todos congelaram. Você sabe o que isso significa? Ele olhou diretamente para Lucas. Marco deve pagar por seus erros, e você também. O impacto das palavras lançou uma onda de confusão e medo na sala. Lucas estava em choque. O que tinha a ver com ele? O homem parecia saber mais do que estava deixando transparecer. As chamas continuavam a arder, enquanto os olhares ao redor se trocavam em uma mistura de incredulidade e pavor. Miguel estava na porta do carro, prestes a entrar, mas o homem confirmou suas intenções. Se você entrar nesse carro, eu juro que não será a única vítima essa noite. Os murmúrios começaram a aumentar, a tensão carregada com segredos não revelados. O que mais estava escondido? Marco. O golpe, a traição. E agora, esse novo homem que parecia saber o que Lucas nunca imaginou. Ele sentiu que sua história estava mais entrelaçada do que pensava. O que ele e Marco realmente compartilharam? E qual seria o custo de sua lealdade? Em meio ao caos crescente e à fumaça sufocante, uma nova dúvida se instalou no coração de Lucas. O que ele realmente sabia sobre seus amigos, sobre sua vida? E enquanto ele lutava para encontrar respostas, o ar se tornava mais pesado. Miguel continuava a lutar contra o calor e a fumaça, suas mãos protegendo o rosto enquanto gritava para Marco. O quê? A adrenalina pulsava em suas veias e a imagem do homem preso em meio ao fogo quase o deixava paralisado de terror. A multidão se aglomerava, rodeando a cena como uma tempestade prestes a desabar. Lucas estava hipnotizado, seus olhos fixos no homem que tentava salvar Marco. O desespero tomava conta dele, mas havia também uma forte confusão. Afinal, essa era uma verdadeira luta entre a amizade e a traição. Lá fora, um homem alto surgia das sombras, sua presença imponente inchando o ar. Chega! Ninguém se move! A voz dele, firme e rígida como aço, ecoou em meio ao caos, impondo-se sobre os gritos e o pânico. Lucas sentia seu coração disparar enquanto os olhares se voltavam para esse intruso. Você sabe o que isso significa? O homem apontou para Lucas, e o olhar que lhe lançou fazia seu sangue ferver. Marco estava lá dentro, e sua vida dependia deles. O tempo parecia parar, enquanto o calor das chamas começava a se intensificar, iluminando o rosto de todos na sala. Miguel completou, a determinação chamando todo o seu impulso. Mas a tensão aumentava à medida que o homem se aproximava com sua arma em punho, um brilho ameaçador. Marco deve pagar por seus erros. E você também, Lucas.
As palavras caíram como tijolos e Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. O que ele tinha a ver com tudo isso? O homem continuou. Marco traiu você. Ele usou a sua confiança. As coisas que você fez, tudo isso, é por causa dele. O súbito silêncio preenchia a sala e o ar pesado quase o sufocava. Lucas queria gritar, queria defesa, mas as palavras se embaraçavam na sua mente atormentada. O que ele sabia sobre Marco? Olhou para Miguel, que lutava para abrir a porta, a expressão firme e destemida. Então a verdade bateu como um trovão. Um flash de lembrança surgiu. Momentos de amizade, promessas feitas, segredos trocados. E agora tudo isso se desmoronava. Como ele poderia ter sido tão cego? O que mais Marco estava escondendo? Antes que pudesse processar essa informação, um som cortante sacudiu o ar. Uma explosão violenta estourou, fazendo com que todos se jogassem ao chão. As chamas saltaram, dançando como demônios, e a sala se transformou em um labirinto de gritos e caos. Lucas viu Miguel se jogar para proteger Marco, mesmo sob a imensa pressão do fogo. O homem que antes era amigo, agora um verdadeiro desconhecido. A sala parecia desmoronar junto com o que ele acreditava. E então, em meio ao tumulto, uma sombra apareceu. Era Rosa, ofegante, suas roupas chamuscadas. Lucas, você precisa saber, houve um plano. Ela estava desesperada, seus olhos brilhando com um terror indescritível. Eu descobri que Marco não estava só. Ele está envolvido com uma rede criminosa. O dinheiro, as transações, tudo que você passou a vida buscando foi manipulação. O chão tremeu sob os pés de Lucas. O corpo dele ficou paralisado. Tudo que ele pensava ter construído era parte de um jogo. Miguel estava lá, enfrentando o fogo por quem? Por um traidor que simplesmente buscava usar Lucas como um peão? Enquanto o calor aumentava e o lugar girava em caos, Lucas fez a escolha. Não! Eu não vou deixar ele morrer! Miguel, me ajude! Ele avançou, seus sentimentos misturados com uma urgência crescente. No entanto, enquanto se movia em direção ao carro em chamas, o rosto de Rosa ficou sério. Se você fizer isso, vai se condenar. Você sabe o que está em jogo? O tempo parecia parar mais uma vez. Ele olhou para Miguel, para a luta dele. Era uma luta não apenas por Marco, mas por uma verdade que estava se escavando. Lucas sentiu o peito apertar. O calor das chamas era insignificante comparado ao fogo da traição. As chamas dançavam e a multidão assistia, o pânico no rosto deles, formando um mar de incertezas. E no coração de tudo isso, uma pergunta pairava. Qual era o verdadeiro custo da lealdade? O que ele faria? O que isso significaria para todos os envolvidos? Só uma batalha havia começado, e as chamas não eram a única coisa a se extinguir naquela noite. Miguel continua a lutar contra o calor e a fumaça, suas mãos protegendo o rosto enquanto gritava para Marco. O carro estava em chamas, mas a chama de coragem dentro dele teimava intensamente. Segure firme, Marco! A.A.D. A multidão assistia, temerosa e ansiosa, as expressões fixas no horror do que estava acontecendo. Lucas estava congelado, lutando para processar tudo. Ele olhou para Rosa, que agora parecia desesperada. Lucas, é uma armadilha! Ele está usando você! As palavras dela batiam como um tambor em sua mente. Mas as chamas ao redor queimavam mais.
Eu não posso deixá-lo morrer, ele gritou, sua voz trêmula. Mas o que realmente sabia sobre Marco? O calor se intensificava. A multidão murmura em pânico, alguns chorando e outros tentando fugir. Rosa apontou. Lucas, olhe! O que ele viu congelou seu coração. Dentro do carro, atrás do volante, Marco estava inconsciente. Mas não era só isso. Havia algo no banco do motorista, um brilho dourado, uma caixa misteriosa emanando uma luz intensa. Rosa gritou novamente. É isso! É tudo dele! As chamas dançavam e Lucas pôde ver mais claramente. Era uma caixa de dinheiro, jogada ali como um troféu em meio ao fogo. O nó na garganta de Lucas aumentava. O que Marco estava realmente fazendo? Qual era o jogo em que ele havia se envolvido? E no instante em que Miguel conseguiu quebrar a janela, um golpe vindo do lado de fora fez a sala tremer. Um tiro! O barulho estrondoso ecoou e a confusão tomou conta. A multidão gritou. A visão turva se transformou em terror puro. Alguém estava armado e disparando. As pessoas começaram a correr, mas Lucas ficou paralisado. Lucas, vamos sair! Gritou Carolina. Mas as palavras pareciam distantes. Tudo se tornou um borrão. E em meio ao caos, o homem alto, que havia imposto seu poder, estava agora em foco. Ele se aproximou, a arma apontada, um sorriso sinistro no rosto. Você não vai conseguir salvá-lo, e você não deve querer. Sua voz era um sussurro cortante. A angústia de Lucas estava crescendo. O que ele estava dizendo? O clima mudava. Miguel ainda tentava puxar Marco para fora, mas o tempo estava se esgotando. O fogo consumia e a poeira aumentava, complicando a visão. Miguel, cuidado! Lucas gritou, mas era tarde demais. O homem que antes estava perdido no fundo da sala, agora estava ativado, perseguindo seu alvo. A arma ainda em punho. Então, algo ainda mais impressionante aconteceu. Marco piscou e, em meio à confusão, uma sombra se moveu. A porta abriu com um estalo e, num movimento rápido e preciso, Marco saiu, mas não como um sobrevivente. Ele se virou, sua expressão agora naturalmente calma em meio ao terror. Isso era apenas parte do plano, Lucas. Tudo bem. As palavras de Marco cortaram o ar como uma faca. O que ele estava dizendo? Lucas estava chocado. O que você quer dizer? Parte do plano. Como se tudo aquilo tivesse sido uma encenação. Como se o fogo, o pânico, tudo estivesse dentro de um jogo orquestrado por Marco. Miguel parou, a mão em seu peito, a expressão de incredulidade clara. Você estava tramando tudo isso? O corpo de Lucas ficou gelado. Marco, sempre o amigo fiel, agora parecia um traidor em toda a sua essência. É hora de abrir os olhos. Você sempre foi um peão, Lucas. Um peão valioso. O tom de Marco era cruel e, de repente, o choque na sala ficou palpável. As pessoas pararam, olhando perplexas. O que significava isso? O que mais ele escondia? Você está mentindo. O que você tem a ganhar com isso? Lucas gritou, cada palavra soando como uma súplica. Mas Marco sorriu e o brilho da caixa dourada intensificou enquanto ele falava. Essa noite não era só sobre você ou Miguel, era sobre um jogo. Lucas, algo muito maior. O chão sob os pés de Lucas vibrava e a realidade dele desmoronava. A multidão em pânico agora desacelerava. A tensão no ar era densa. Os gritos se tornaram
Murmúrios confusos, a verdade se infiltrando como uma serpente em meio ao caos. O plano de Marco era uma armadilha e Lucas estava preso no centro dela. A sala parecia girar, enquanto ele tentava juntar as peças. E no meio daquela confusão, a única pergunta persiste: qual seria o desenlace desse jogo? O que mais Marco tinha escondido, e a verdade sobre sua amizade, estava prestes a se transformar em algo muito mais perigoso e sombrio. O calor do fogo era insignificante diante do calor da traição, e enquanto tudo se desmoronava, a noite prometia segredos ainda mais Miguel continuava a lutar contra o calor e a fumaça, suas mãos protegendo o rosto enquanto gritava para Marco. O carro estava em chamas, mas a chama de coragem dentro dele queimava intensamente. Segure firme, Marco! A adrenalina pulsava em suas veias. A multidão assistia, temerosa e ansiosa, as expressões fixas no horror do que estava acontecendo. Lucas estava congelado, lutando para processar tudo. Ele olhou para Rosa, que agora parecia desesperada. Lucas, é uma armadilha! Ele está usando você! As palavras dela batiam como um tambor em sua mente, mas as chamas ao redor queimavam mais. Eu não posso deixá-lo morrer! Ele gritou, sua voz trêmula. Mas o que realmente sabia sobre Marco? O calor se intensificava. A multidão murmura em pânico, alguns chorando e outros tentando fugir. Rosa apontou. Lucas, olhe! O que ele viu congelou seu coração. Dentro do carro, atrás do volante, Marco estava inconsciente, mas não era só isso. Havia algo no banco do motorista, um brilho dourado, uma caixa misteriosa emanando uma luz intensa. Rosa gritou novamente. É isso! É tudo dele! As chamas dançavam, e Lucas pôde ver mais claramente. Era uma caixa de dinheiro, jogada ali como um troféu. Em meio ao fogo, o nó na garganta de Lucas aumentava. O que Marco estava realmente fazendo? Qual era o jogo em que ele havia se envolvido? E no instante em que Miguel conseguiu quebrar a janela, um golpe, vindo do lado de fora, fez a sala tremer. Um tiro, o barulho estrondoso ecoou, e a confusão tomou conta. A multidão gritou, a visão turva se transformou em terror puro. Alguém estava armado e disparando. As pessoas começaram a correr, mas Lucas ficou paralisado. Lucas, vamos sair! Gritou Carolina, mas as palavras pareciam distantes. Tudo se tornou um borrão. E, em meio ao caos, o homem alto, que havia imposto seu poder, estava agora em foco. Ele se aproximou, a arma apontada, um sorriso sinistro no rosto. Você não vai conseguir salvá-lo. E você não deve querer. Sua voz era em sussurro cortante. A angústia de Lucas crescia. O que ele estava dizendo? O clima mudava. Miguel ainda tentava puxar Marco para fora, mas o tempo estava se esgotando. O fogo consumia e a poeira aumentava, complicando a visão. Miguel, cuidado! Lucas gripou, mas era tarde demais. Marco piscou e, em meio à confusão, algo impressionante aconteceu. O carro explodiu com uma força devastadora. Chamas e estilhaços voaram na direção deles. A onda de calor quase derrubou Lucas, enquanto o pânico se instalava. Pessoas corriam, gritando, enquanto a fumaça densa obscurecia a visão. No meio daquele caos, uma figura apareceu. Era Miguel, mas ele não estava sozinho. Com ele, um homem que Lucas reconheceu instantaneamente. Carlos, um amigo de infância, alguém que ele pensou que estava longe há anos. E por que ele estava aqui agora? Temos que sair! Gritou Carlos, puxando Miguel e se jogando para o lado. É uma armadilha! Eles vão nos pegar!
O impacto das palavras era como uma bomba, explodindo a realidade de Lucas em 1000 pedaços. O que Carlos estava fazendo aqui? E o que ele sabia que Lucas não sabia? As chamas iluminavam os rostos aterrorizados. Lucas se virou para Rosa, buscando respostas. Ele tá certo, Lucas. É uma conspiração. Não podemos confiar em ninguém aqui. A tensão estava no limite. Marco estava dentro do carro, mas a explosão não era um acidente. Era uma armadilha orquestrada por alguém. Mas quem? Segurem-se! Lucas gritou, puxando Carolina e Rosa em direção à saída. O medo os impulsionava a correr, mas a verdade ainda flutuava no ar. Como uma nuvem negra, Carlos era um mistério a ser desvendado, assim como a conexão com Marco e o que realmente estava em jogo. De repente, outro disparo ecoou. O homem alto estava novamente na linha de visão. E ali estava uma equipe a seu lado, armada e pronta. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. O peso da realidade pairava sobre eles. O jogo ficou sério e as apostas nunca foram tão altas. Lucas olhou para Miguel, que agora estava ofegante. Era um quebra-cabeça que precisava ser montado. A cada segundo, a noite se tornava mais sombria. O que mais estava escondido? E à medida que avançavam em meio ao caos, a única certeza era que nada seria como antes. As sombras aumentavam e a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a que custo? Miguel continuava a lutar contra o calor e a fumaça, suas mãos protegendo o rosto enquanto gritava para Marco. O carro estava em chamas, mas a chama de coragem dentro dele queimava intensamente. Corre firme, Marco! A adrenalina pulsava em suas veias. A multidão assistia, temerosa e ansiosa, as expressões fixas no horror do que estava acontecendo. Lucas estava congelado, lutando para processar tudo. Ele olhou para Rosa, que agora parecia desesperada. Lucas, é uma armadilha! Ele está usando você! As palavras dela batiam como um tambor em sua mente, mas as chamas ao redor queimavam mais. Eu não posso deixá-lo morrer! Ele gritou, sua voz trêmula. Mas o que realmente sabia sobre Marco? O calor se intensificava. A multidão murmurava em pânico, alguns chorando e outros tentando fugir. Rosa apontou. Lucas, olhe! O que ele viu congelou seu coração. Dentro do carro, atrás do volante, Marco estava inconsciente. Mas não era só isso. Havia algo no banco do motorista. Um brilho dourado. Uma caixa misteriosa emanando uma luz intensa. Rosa gritou novamente. É isso! É tudo dele! As chamas dançavam e Lucas pôde ver mais claramente. Era uma caixa de dinheiro, jogada ali como um troféu em meio ao fogo. O nó na garganta de Lucas aumentava. O que Marco estava realmente fazendo? Qual era o jogo em que ele havia se envolvido? E no instante em que Miguel conseguiu quebrar a janela, um golpe vindo do lado de fora fez a sala tremer. Um tiro! O barulho estrondoso ecoou e a confusão tomou conta. A multidão gritou. A visão turva se transformou em terror puro. Alguém estava armado e disparando. As pessoas começaram a correr, mas Lucas ficou paralisado. Lucas, vamos sair! Gritou Carolina, mas as palavras pareciam distantes. Tudo se tornou um borrão. E em meio ao caos, o homem alto, que havia imposto seu poder, estava agora em foco. Ele se aproximou, a arma apontada, um sorriso sinistro no rosto. Você não vai conseguir salvá-lo,
e você não deve querer. Sua voz era um sussurro cortante. A angústia de Lucas crescia. O que ele estava dizendo? O clima mudava. Miguel ainda tentava puxar Marco para fora, mas o tempo estava se esgotando. O fogo consumia e a poeira aumentava, complicando a visão. Miguel, cuidado! Lucas gritou, mas era tarde demais. Marco piscou e, em meio à confusão, algo impressionante aconteceu. O carro explodiu com uma força devastadora. Chamas e estilhaços voaram na direção deles. A onda de calor quase derrubou Lucas, enquanto o pânico se instalava. Pessoas corriam, gritando, enquanto a fumaça densa obscurecia a visão. No meio daquele caos, uma figura apareceu. Era Miguel, mas ele não estava sozinho. Com ele, um homem que Lucas reconheceu instantaneamente. Carlos, um amigo de infância, alguém que ele pensou que estava longe há anos. E por que ele estava aqui agora? Temos que sair! Gritou Carlos, puxando Miguel e se jogando para o lado. É uma armadilha! Eles vão nos pegar! O impacto das palavras era como uma bomba, explodindo a realidade de Lucas em 1000 pedaços. O que Carlos estava fazendo aqui? E o que ele sabia que Lucas não sabia? As chamas iluminavam os rostos aterrorizados. Lucas se virou para Rosa, buscando respostas. Ele tá certo, Lucas. É uma conspiração. Não podemos confiar em ninguém aqui. A tensão estava no limite. Carlos era um mistério a ser desvendado, assim como a conexão com Marco e o que realmente estava em jogo. De repente, outro disparo ecoou. O homem alto estava novamente na linha de visão. E ali estava uma equipe a seu lado, armada e pronta. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. O peso da realidade pairava sobre eles. O jogo ficou sério. E as apostas nunca foram tão altas. Lucas olhou para Miguel, que agora estava ofegante. Era um quebra-cabeça que precisava ser montado. A cada segundo, a noite se tornava mais sombria. O que mais estava escondido? E à medida que avançavam em meio ao caos, a única certeza era que nada seria como antes. As sombras aumentavam, e a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a que custo? Então, em um momento de silêncio, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu do céu. Um helicóptero desceu, os feixes de luz cortando a escuridão. A multidão parou, os olhares se voltaram para o alto. O som das lâminas cortando o ar misturou-se ao grito de surpresa. Mas não era um resgate. Um corpo desceu pela corda, uma figura familiar. Era o pai de Lucas, aquele que ele achou ter perdido há muitos anos na disputa pelo poder em uma empresa. Lucas! O rosto dele parecia mais velho, mais decidido. A noite não acabou e você está em perigo. O choque atravessou Lucas. O que seu pai estava fazendo aqui? Ele havia deixado a família para trás e agora parecia um salvador? A dúvida erguia-se como uma sombra, e a verdade começava a girar em torno de segredos nunca revelados. Quais eram os reais motivos daquela aparição? Enquanto o caos continuava ao redor, Lucas percebeu que a única certeza que tinha foi abalada por uma revelação devastadora. Ele não sabia mais em quem confiar. E a conexão entre seu passado e o presente estava apenas começando a se desferrar. O que mais seu pai escondia? O jogo estava longe de terminar. A tensão pairava no ar e ele estava prestes a entrar
em um novo labirinto de traições e revelações, onde a verdade poderia ser mais mortal do que qualquer explosão. Miguel continuava em sua luta titânica contra as chamas. A fumaça densa o envolvia como um cobertor sufocante. Ele gritava para Marco com o coração na garganta: segure firme! E num ato de coragem que desafiava a morte, ele se lançou mais para dentro do carro. A multidão, agora uma massa amedrontada, assistia em um silêncio trêmulo. Lucas sentia seu cérebro girar. Tudo estava prestes a desmoronar. Seu pai tinha aparecido como um espectro em meio ao caos. Ah! Lucas, você precisa confiar em mim. Não é seguro aqui. Mas tudo parecia um sonho distorcido. Ele se lembrava do homem que deixou sua vida e agora estava de volta, no pior momento possível. Confiar era difícil. As palavras de Rosa ecoavam em sua mente. É uma armadilha. O que mais poderia ser real? Uma parte de Lucas queria correr e buscar segurança, mas Miguel precisava dele. O carro estava em chamas, Marco estava em perigo, e tudo girava como uma tempestade em sua cabeça. Vamos tirá-lo, Miguel! Gritou Lucas, percebendo que a única coisa que importava era o amigo preso lá dentro. Ele se aproximou, decidido a ajudar. Vamos! Eu estou aqui! Uma onda de calor intenso superou o espaço, e o brilho das chamas fez seu coração disparar. Carlos, o amigo que havia surgido do nada, estava ao seu lado agora. Precisamos fazer isso juntos. Não temos tempo. A tensão era palpável, e Lucas sentiu a força da determinação entre eles. Miguel lutava contra as fixações do carro. Ele não havia desistido. O vidro estalou enquanto ele tentava forçá-lo a abrir. Eu não consigo! O fogo está se espalhando! A voz de Miguel tremia e Lucas percebeu o desespero em seus olhos. Então, numa fração de segundo, algo incrível aconteceu. Marco despertou. Seus olhos se abriram com um brilho confuso. Lucas! Ele murmurou, a voz fraca como uma brisa de outono. A luz do fogo dançava em seu rosto. Me ajudem, por favor! Um pedido que cortou o coração de todos. E foi nesse instante que o helicóptero desceu, a luz intensa iluminando a cena como se o céu estivesse respondendo a um chamado urgente. Lucas não podia acreditar. Era como se o tempo estivesse congelado. Ele olhou para o pai novamente, que parecia determinado a salvar seu filho. Mas quem era ele? O que realmente estava acontecendo? Miguel, segura firme! Lucas gritou com mais força. A coragem brotava de seu peito enquanto ele e Carlos forçavam a porta. O calor do fogo era intenso, mas era a pressão do tempo que o deixava ansioso. Ele sentiu que estava no limite. 1, 2, 3. A porta se abriu com um estalo e Miguel se lançou para fora com Marco nos braços. Uma nuvem de fumaça tomou conta do lugar enquanto eles caíam no chão. O som do helicóptero preencheu o ar e a multidão começou a gritar. Mas as vozes eram abafadas pela adrenalina. O que você fez, Marco? Lucas ofegou, enquanto se abaixava para ajudar. Marco estava pálido, mas ele ainda estava vivo. Marco olhou para Lucas com um semblante que misturava gratidão e remorso. Eu me perdi, Lucas. Mas eu não sou quem você pensa que sou. Essa caixa. Ele gesticulou para o brilho dourado atrás do carro. Não era só dinheiro. Era um chip, informações de pessoas poderosas. Eu estava em um jogo maior do que todos nós. O queixo de Lucas caiu em choque.
A revelação era pesada. Ele sentiu a decepção invadir como um soco no estômago. Os segredos estavam brotando como pragas, e esse jogo era muito mais complicado. Então, um grito cortou o ar. Era Rosa, agora junto de todos. Seus olhos estavam arregalados. Precisamos ir! Eles virão atrás de nós! O que Marco fez chamou a atenção de pessoas perigosas. A urgência, confrontando o horror, foi como um despertar. Lucas percebeu que a luta não havia terminado e a noite ainda tinha mais segredos. Miguel, ainda lutando para respirar, levantou a voz. Vamos, precisamos sair antes que seja tarde. No! Gritou Carlos, apontando para o horizonte, onde uma sombra se aproximava veloz. Era outro carro, aparentemente uma equipe armada, atraída pelo caos. Com um impulso, o grupo se virou e começou a correr. Lucas sentiu seu coração na garganta. Enquanto eles avançavam, as chamas iluminavam seus passos. Mas havia uma esperança dentro deles, uma centelha. E assim, enquanto o grupo se afastava do horror, a escuridão à frente os aguardava. Naquele momento, Lucas olhou para seu pai, as perguntas ardendo em sua mente, e decidiu que as respostas viriam. A única coisa certa era que a noite ainda não havia terminado. E agora, não perca a chance de entender tudo isso. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Não espere nem mais